Boa tarde, boa tarde! Boa tarde, Gui. Boa tarde, pessoal. Como estão? Bom estar de volta. A gente fazer essa live maravilhosa. Seja bem-vinda de volta, viu, Flávia? Quanto tempo, Obrigada. inclusive. Muito tempo. Inclusive, eu já vou até pedir uma gentileza para a sua pessoa, para os novos entrantes aqui da live, para quem está chegando agora, que não te conhece. Quem é você, Flávia Jabur? Por que tamanha alegria? O mercado está bom por demais da conta? Vamos lá, queremos te ouvir. E, de novo, que saudades, muito bom estar aqui com você. Ai, nem me fala, Gui. Eu tava com saudades mesmo da gente fazer live. Para quem não me conhece, sou a Flávia Jabur, sou jornalista, trabalho no mercado cripto aí desde 2019, tanto investindo como trazendo informação, educação para todo mundo que quer aprender a investir nesse mercado aí de forma consciente e segura. Então estamos aí, né, Gui, diariamente trazendo informação para a galera saber investir no mercado cripto, seja em Bitcoin ou em qualquer outra das mais de 20 mil criptomoedas aí. A gente ajuda o pessoal com educação, que é sempre importante. E estamos aí, né, Gui? Para trazer educação, para trazer notícia, para falar de mercado. E a gente junta nessa live exclusiva mercado tradicional com mercado cripto. Única live que faz Isso isso. é Isso é muito bom. Então, Flá, seja bem-vinda de volta. Eu vou iniciar então essa live contextualizando toda a audiência a respeito do que veio acontecer essa semana, uma semana bem turbulenta que começa o segundo semestre do ano de 2023, de fato bastante perspectivas positivas, mas começou bem turbulento. Falando em perspectivas para o segundo semestre, do cantinho aí em cima da Flávia Jabur tem um primeiro QR Code, esse QR Code também é de milhões, aonde dia 25/7 iremos fazer o Conecta Talks. É uma expectativa, né, de vários especialistas, cada um no seu quadrado, para falar a respeito do segundo semestre e também o ano de 2024. Então, em 21, esse evento foi realizado na sede do TC, onde o analista Bruno Mazzoni comentou da grande probabilidade do mercado brasileiro estar andando de lado e, de fato, 21, 22 e esse primeiro semestre de 2023, estamos numa região da nossa bolsa aqui, o famoso Ibovespa, entre 97 e 121 mil pontos. Então, a tese será revisitada, isso é um cenário natural, né, gerando uma expectativa melhor para o segundo semestre. Então, se você aí do outro lado da tela está querendo participar de formato presencial ou online, QR Code em cima da Flávia Jabur, faz o seu cadastro, que tem inclusive um parceiro novo que chegou hoje, que é a TC Economática, a plataforma mais interessante a respeito de notícia e gráfico também, disponível aí para os participantes desse evento, para fazer um trial. É um cenário sensacional. Vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, essa semana começa o segundo semestre. O foco era muito a respeito dos dados econômicos lá nos Estados Unidos, né? Então, a Bolsa Americana vem obtendo uma alta muito expressiva e muito puxado também pelo cenário de tecnologia, né? Inteligência artificial, tudo isso veio animando o cenário lá fora. Apple bate 3 trilhões, Microsoft está chegando nesse mesmo patamar, então todo mundo muito eufórico nos Estados Unidos. Então, olhar de fato, os dados econômicos era uma grande expectativa. E o que nós tínhamos essa semana na agenda econômica? De fato, o payroll sempre é o mais importante, né, que foi Exato. desmembrado nessa sexta-feira, porém nós temos prévias do payroll, que é o JOLTS e também o ADP. Esses são os dados econômicos que ocorreram, inclusive, ontem, quinta-feira, que gerou uma baita de uma volatilidade, mas não foi no cenário Brasil, foi no mundo como um todo, porque o relatório veio trazendo muito movimentação de emprego, o que pressiona cada vez mais o Banco Central americano a subir a taxa de juros, e a gente sabe que isso não é interessante para os ativos de risco. Então, a semana toda a gente se resume num caos, numa quinta-feira, aonde gerou uma volatilidade extrema, porque os relatórios traziam mais contratação, e a data de hoje, vulgo sexta-feira, o payroll veio menor do que o consenso do esperado. Isso não era cenário base para ninguém, devido a essa alta volatilidade que trouxe os outros relatórios, mas essa surpresa foi muito positiva, gerando uma redução do índice VIX, que é o índice do medo, uma redução no DXY, que é o dólar frente a todas as moedas, e ainda mais aqui no nosso país, que obteve uma das maiores altas do ano na data de ontem, mediante essa expectativa de alta de juros americana.
que está contratado, pessoal. A próxima reunião, o futuro dos Estados Unidos é mais de 94% de chance de probabilidade de um aumento de 0,25, e muitos, inclusive nós, trazemos o mês de novembro também uma expectativa de mais um aumento de 0,25 lá nos Estados Unidos, devido à economia estar extremamente forte. Então, americano, pessoal, no final das contas, ganhou muita grana impressa, né, nos Estados Unidos na época da pandemia, vem gastando muito dinheiro e a inflação está descontrolada. Então, isso gera aumento de taxa de juros, o que faz o dólar subir e as bolsas gera aquela incógnita. Será que subiu demais ou ainda tem espaço para subir? Boa, Gui. Hoje, então, a gente teve o payroll aí, que também poderia impactar no mercado cripto. Então, dependendo do resultado que tivesse, a gente poderia ver uma volatilidade no mercado cripto. Até ontem eu fiz uma live falando sobre isso, então o pessoal tinha que manter o pé no chão e ficar atento hoje ao mercado. A gente tem mercado cripto aí muito bonito, né, Gui? Até compartilhar aqui com vocês gráfico do Bitcoin. A gente tem o Bitcoin aí a 30 mil dólares, né? A gente está lateralizando aí numa região, mas região dos 30 mil dólares, se a gente olha aqui para o gráfico, a gente vê uma bandeira se formando que pode levar o Bitcoin aos 34 mil dólares. Momento de lateralização, a gente tem que aguardar aí para ver se vai acontecer esse rompimento ou não. Pode ser para cima, pode ser para baixo. Dependendo do que acontecer, a gente pode ver o Bitcoin recuando aí, voltando aos 25, 26 mil dólares. Mas o que é importante, Gui, a gente falar, né? Esse ano, apesar da gente estar num bear market, né? Estar no mercado de baixa aí do mercado cripto, tem algo muito importante. Esse mercado de baixa fez o Bitcoin subir neste ano mais de 88%. Então subiu para valer, subiu muito. Então a gente tem que olhar para esse mercado. É importante a gente olhar para esse mercado. Além disso, Gui, a gente está tendo muita notícia interessante, né? Então, nas últimas semanas, a gente viu aí várias empresas, várias gestoras de investimento querendo criar seus ETFs de Bitcoin. Tem que aguardar ainda a SEC aprovar ou não. Nunca teve um ETF de Bitcoin aprovado aí nos Estados Unidos pela SEC. Mas, se a gente vê esse ETF sendo aprovado, provavelmente a gente vai ver o mercado dando um boom. O que é legal da gente olhar? É legal a gente olhar que gestoras de investimento, grandes instituições, grandes bancos estão. Achei que era aqui. Grandes bancos estão olhando para o mercado cripto cada vez mais. Isso quer dizer que o próximo ciclo de alta, e o mercado é feito de ciclos, o mercado tradicional, o mercado cripto é feito de ciclos, o próximo ciclo de alta, ele vem muito forte, porque ele não vem só com nós investidores comprando aí cripto adoidadamente, falando, meu Deus, está subindo, eu vou comprar, e no momento que a gente deveria já ter comprado cripto. A gente vai ver grandes investidores no mercado. Então, o mercado tende a subir, né? Ano que vem a gente tem um acontecimento muito importante no mercado, que é esperado pelo mercado cripto, que é o halving do Bitcoin, que é a corte de recompensa dos mineradores. Basicamente, ano que vem, Bitcoin fica ainda mais escasso, né? Então, mais escasso, menos Bitcoin disponível para as pessoas comprarem, mais gente querendo comprar, lei da oferta e da demanda, a tendência é que o preço continue subindo. Então, historicamente, após o halving do Bitcoin, a gente viu um movimento forte de alta. Então, ano que vem, a gente não pode cravar que isso vai acontecer, mas sim, poderemos ver o mercado voltar a subir. Então, a gente tem vários fatores interessantes aí para olhar, como halving, grandes instituições, gestoras de investimento, olhando para esse mercado, e sim, o mercado continua e segue interessante. Mais de 80%, 88% de aumento no preço do Bitcoin este ano. Gui, olha só, opa, deixa eu compartilhar outra tela aqui com vocês. MicroStrategy, uma das grandes empresas aí que investe em Bitcoin, comprou mais Bitcoin na semana passada. Então, BlackRock também querendo colocar o ETF dela aí, querendo criar o ETF dela. BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo. Então, a gente tem muita notícia boa no mercado cripto. Temos que olhar para isso. Essa semana, Gui, é isso que eu destaco, né? Então, temos que olhar para o mercado cripto firme e forte, Bitcoin lateralizando aí. Momento, Flávia, minha estratégia de investimento, eu aguardaria o mercado se decidir aí qual o rumo que ele vai tomar. Período de lateralização, a gente não tem como saber o que vai acontecer.
mas rompendo a bandeira que estava ali no gráfico, a gente pode ver o Bitcoin buscar os 34 mil dólares. Caso não haja esse rompimento para cima, a gente pode ver o Bitcoin buscar os 26, 25 mil dólares novamente. Momento de aguardar, mas seguimos otimistas com o mercado no curto prazo. Boa, Flá. Eu vou trazendo alguns contextos, né, ao qual você pontuou a gente. Basicamente, ficamos um semestre aí distante dos fechamentos do mundo cripto. E nós tivemos a criptomoeda a romper os 20 mil dólares, 17 mil dólares, e muitos acabaram se desesperando nesse cenário. Porém, vemos agora, como você pontuou, uma alta quase de 90% dentro do ano, voltando nos patamares de 30 mil dólares. Então, cada vez mais eu vejo que a tese, acho que uma das últimas participações suas aqui conosco da Conecta acabou sendo aportes consistentes, aportes mensais, né? Deslumbrando algo mais interessante num prazo maior, assim como é uma estratégia, por exemplo, aqui no mercado tradicional, de uma estratégia de ações de dividendos, onde quando há queda, as pessoas acabam comemorando, porque gera uma oportunidade de você adquirir mais ativos. É por essa linha que a gente pode falar do investidor do mundo cripto. Tem muita gente, obviamente, tradando, mas quem foi fazendo os aportes mensais continuou sorrindo. Como é que está o sentimento aí do investidor do mercado de cripto? Gui, a minha estratégia sempre foi a longo prazo, né? Óbvio, tem gente que opera a curto prazo, médio prazo, mas a minha estratégia sempre foi de longo prazo, e o longo prazo, ele dá certo. A gente até fez live aqui e eu mostrei uma planilha, que é a planilha do arrependimento, se você tivesse começado a investir lá atrás, como seria. O que eu posso trazer de muito atual aqui, e até eu quero ver se na próxima semana, quando a gente fizer outra live, eu trago para vocês. Eu fiz uma planilha para minha filha, quando ela estava na barriga. Então eu comecei a comprar cripto para ela quando ela estava na barriga ainda. Foi a primeira coisa que ela teve, foi cripto. Então ali, aporte curtinho, mas mensal. Então mensalmente eu estava comprando Bitcoin para ela. Isso começou ano passado, né? Agora ela está com 4 meses. Então a gente surfou esse movimento do Bitcoin subindo. Então a carteira dela hoje está positiva. Então esse aporte pequenininho, né? Sem se preocupar, e aí como que tá a carteira, como não tá? Porque às vezes a gente não tem tempo de ficar olhando, né? Vamos falar a verdade. Boa parte das pessoas não tem tempo de ficar operando ali o tempo inteiro, olhando para o mercado o tempo inteiro. Exato. Vai trabalhar durante o dia e vai fazer o aporte ali e não vai ficar olhando para gráfico o tempo inteiro. Então, o longo prazo é uma boa estratégia. A gente chama isso de DCA, né? Você comprar semanalmente, mensalmente, enfim, comprar um pouquinho ali. Mas ter uma estratégia. Então, é isso aí mesmo, Gui. O longo prazo tem dado certo aí para quem investe em cripto, óbvio. Ai, putz, Flávio, eu comprei Bitcoin lá, 69 mil dólares e depois começou a cair. Mas se você foi fazendo um preço médio ali, se você foi comprando, né, essa situação com certeza já reverteu. Esse prejuízo aí provavelmente já reverteu. Então, a questão é calma, cautela, né? O mercado vira, fazer preço médio é importante, né? E fazer o preço médio em um ativo que você entenda e que realmente tem um potencial, porque também, senão não adianta fazer o preço médio, né? Senão é o famoso preço Médio, né? Sensacional. Porque é importante deixar muito claro isso, principalmente para quem é mais do mercado, realmente, é muito mistificado o preço médio, mas quando você tem essa visão de prazo mais elevado, seja via análise técnica ou por tempo, isso faz total diferença. Então, cada vez mais, o entendimento da estratégia, o que você procura, né, para o seu operacional, para o seu prazo determinado, isso é muito importante, senão você vai ficar sempre nessa onda de querer acertar o melhor timing de entrada e acertar o melhor timing de saída, e isso é totalmente utópico, não existe no universo algum indicador que vá te gerar esse movimento, senão, basicamente, algum robô já estaria fazendo isso e seria algo muito mais simples. Então, a sua estratégia, mediante as suas necessidades e prazo, faz total sentido e, principalmente, de novo, pessoal, o aporte mensal que vai te gerar um preço médio tanto para trás quanto para frente, o acúmulo até um movimento de fato mais elevado faz com que você ganhe muita grana. E a diversificação de carteira, né, Gui? Porque se você não está ganhando de um lado, você está ganhando do outro. Então, hoje, renda fixa está interessante, mas a gente vai ver o mercado virar. Em algum momento, a renda fixa não vai estar mais interessante. E aí? E se você já tiver aí na renda variável, né? Se você já tiver ações, se você já tiver cripto, você vai surfar o movimento de alta da cripto. Né? Então, quando vier esse movimento forte de alta, né, que 88% é bastante, claro,
mas Bitcoin sobe muito mais, outras criptomoedas acabam subindo muito mais. Então, no próximo ciclo de alta, se você já está posicionado, alegria, só alegria, entendeu? Então o dinheiro vai, você vai lá pegar e quem tá desesperado querendo entrar no mercado ali não vai ser você. Você só vai estar vendendo para quem tá desesperado, você vai estar ganhando dinheiro ali. Então isso é importante. Até compartilhei uma tela aí, Gui, uma coisa que eu achei até legal de trazer, assim, é uma matéria já do dia 1º, então já faz alguns dias, mas 29 anos do real. Então, o que eu gostei muito dessa matéria é mostrar o quanto nossa moeda desvalorizou e o quanto é importante realmente a gente diversificar nossa carteira. Então, aqui, ou seja, para arcar com a compra de R$ 1 em 1994, a gente precisaria de R$ 7,53 do dinheiro de hoje. Na calculadora do Banco Central, de inflação do Banco Central, trata-se de um aumento de 653%. Então, assim, a gente tem uma inflação muito grande, a gente tem impressão de dinheiro muito grande. Cripto, óbvio, eu sou muito cripto. Então, assim, Bitcoin, tem uma quantidade estipulada, não vai ter mais, não vai ter menos Bitcoins, são 21 milhões de Bitcoins. Então, a tendência é realmente essa que eu falei, ano que vem tem o halving, que é o corte de recompensa aí dos mineradores, que verificam as transações das pessoas, então vai ter menos Bitcoin no mercado, mais gente querendo comprar, provavelmente a gente vai ver um movimento de alta. Então, gente, diversifiquem a carteira de vocês, protejam o dinheiro de vocês, sendo com cripto, seja com ação, dolarizando o patrimônio. Eu acho dolarizar a coisa mais inteligente do mundo. A gente precisa dolarizar o patrimônio, até o Gui é a melhor pessoa para falar sobre isso e não eu, sobre dolarização de patrimônio. Então, até quero passar para você, Gui, como você está vendo o dólar nesse momento? A gente está num ponto interessante. Opa! Isso é um prazer inenarrável. Eu estava aqui já, nesse já estava pronto, porque eu fiquei com inveja, hein, filho? Deixa eu subir uma imagem para a audiência entender um pouco do que nós estávamos falando e o racional. Porque, a gente chegou falando hoje de manhã do payroll e etc, e tudo isso, obviamente, traz um impacto dentro do câmbio do nosso país e também no mundo. Quando a gente olha esse gráfico que está na tela, a gente está falando do dólar, que é a especulação do nosso câmbio Brasil, dólar futuro. Então, esse gráfico está contextualizando aqui desde abril do ano passado até agora esse movimento do dia de hoje. Então, veja que nós, apesar de alta volatilidade, dos 4,61 aos 5,50, nós não saímos dessa faixa de preço. A gente vem flutuando, independente do que vem acontecendo, em movimentos de quanto sobe quanto. É uma pernada mais extensa, que foi a parte de PEC e risco fiscal do nosso país, e quando cai quanto. Ele vem tendo um cenário bem bonito aí da análise técnica. Quando nós agora vamos contextualizar o que a gente pode vir a acontecer nesse curto espaço de tempo, né, que nem o que você me trouxe, se vale a pena dolarizar agora ou esperar um pouco mais. Essa faixinha azul sugere com que seja cada vez mais interesse comprador dentro do nosso dólar aqui interno, tá? Então, o dólar chegou, vai voltar provavelmente perto dos 4,75, 4,70, e caso naquele cenário tenha acontecido algo interno muito positivo, a reforma tributária, aprovou arcabouço, tudo isso que está rolando no Congresso gerar um otimismo adicional e o dólar venha a cair, a gente pode ter um rompimento do dólar dos R$ 4,70 e chegar até 4,61. Tá? Então, qual que é o cenário de queda prevista para o dólar durante esse contrato que a gente chama, né, durante o mês vigente? 4,61. E aí, a partir dos 4,61, a nossa expectativa é que o dólar vire mais comprador em busca de uma proximidade entre R$ 5,00 e R$ 5,10. Por que a gente vê que o dólar pode obter uma alta durante esse segundo semestre e fechar o ano, infelizmente, mais próximo dos 5 do que o relatório do o próprio Goldman Sachs fez recentemente, que um dólar perto de 4,40, né, apostando muito no real aí para esse ano, porque a taxa de juros é a mãe do mercado como um todo. Né? Tanto aqui quanto nos Estados Unidos, a política monetária é o que faz a movimentação de oscilação do câmbio. Então, quando nós temos um cenário onde o Brasil está numa iminência de queda de juros e os Estados Unidos está numa alta de taxa de juros, o que a gente tem de consequência é um dólar mais forte. Então, minimamente, o dólar para de cair,
né, que o dólar vem caindo forte, ele saiu dos 5,20 para os 4,70 numa velocidade muito rápida, foi 1 mês e meio para que isso acontecesse, mas ainda o viés é de queda, porque a política monetária faz preço. A taxa de juros do Brasil ainda é muito alta. A nossa inflação, graças a Deus, está controlada. Então, isso faz com que tenha um custo de carrego muito grande e o dólar venha a cair. Mas a partir do momento que a taxa de juros brasileira cai e dos Estados Unidos sobe, o que faz? O fluxo muda de lugar, o dinheiro muda de mão. Porque você vê os Estados Unidos na máxima histórica dos juros e você ganha em dólar. E você vai entrar no risco qual? Americano. Então você começa a ver uma repatriação de recursos, né? O gringo volta a tirar dinheiro do Brasil para investir lá nos Estados Unidos, e isso faz com que o dólar venha a ter um aumento, tá? Então esse é o contexto do dólar, onde eu acredito que sejam as mínimas previstas do ano de 2023, segundo semestre. Logo aqui, 4,61. Mas também não vejo nada muito divergente dos R$ 5,00, 5,10. E caso aconteça algum risco fiscal, não aprove arcabouço, venha existir alguma briga entre político e Banco Central do Brasil, a gente pode ver essa última faixa aqui perto dos 5,20. Tá? Então, ainda não estamos num cenário que o dólar vai ficar caindo, gerando uma tendência de queda, o que sugere que você possa, sim, um pezinho começar a dolarizar o patrimônio. O que não dá para fazer é no cenário de pânico, né? Onde muitos começaram a dolarizar a carteira a 5,50, o patrimônio a 5,50, e aí acaba sendo um risco não inteligente. Mas, a partir de agora, essas são as referências de preço cambial. Então, hoje está interessante dolarizar um pouco o patrimônio? Sim. Uma primeira pernadinha, sim, né? E acreditando que até os 4,61 ainda pode existir uma possibilidade de você entrar num cenário de preço ainda mais inteligente. Ótimo, ótimo. Até porque, né, do preço atual aí, se subir para os 5, tudo, se a gente vê uma diminuição dos juros no Brasil, dá uma porcentagemzinha legal, né? Sim, exatamente. E tem vários outros riscos que a gente tem que pautar globais, né? Não só internamente, mas que podem gerar uma alta no câmbio como um todo. Eu vou trazer aqui para todos também o DXY, que é o DXY, né? Nada mais é do que também o dólar frente às grandes moedas. Então ele está numa situação também de congestão muito grande, mas ele vem mais numa tendência de desvalorização de curto prazo, tá? Então aqui hoje nós tivemos uma queda mais intensificada também no DXY, né? O dólar se desvalorizou frente ao mundo como um todo pós os dados do payroll, e nessa faixa do 100 ele tende a ser mais comprador, assim como foi também nessa faixa de maio de 2023. Então a gente não tem um direcionamento, o dólar não tende a ficar extremo caro ou extremo barato, ele tende a ficar nessa congestão aí durante o semestre como um todo. E aqui no nosso país, a grande tacada de mestre é a Bolsa, né? Então a Bolsa tem um desenho muito importante de buscar as suas máximas históricas, devido ao contexto da queda de juros também. Então o que a gente tem para falar de Bolsa nesse resumo de semana aqui, e aproveitando para falar um pouco mais devido à volta do quadro resumo semanal. A máxima está aqui, ó, 131.364, esse é o movimento que a gente consegue enxergar aqui de curto espaço de tempo. Temos proximidade ali dos 134 mil pontos, mas agora no reteste na faixa dos 118.500, 118.200 e pouquinho, a gente vê que tem mais comprador. Então, gerando essa vontade gigante da Bolsa Brasileira rumar para suas máximas históricas. A gente acredita que isso vai ser algo saudável? Não. Muito provavelmente vai romper as máximas, volte num ciclo que a gente estuda muito, que é o agosto, mês do desgosto, onde as pessoas começam a adequar a carteira após a apresentação dos balanços trimestrais, e aí, no final do ano, o mercado vem a tracionar novas compras em busca das máximas, romper, e a partir do ano de 2024, a gente comece a gerar uma tendência. Por quê, Flá? Nós temos aqui uma única resistência, né, uma faixa de preço entre 125 e 127, e daqui para cima é uma linha reta. E aqui o que a gente viu, a Bolsa subir muito, muitos investidores e muitos traders estavam esperando o quê? Uma queda. Estava esperando uma correção. Então, essa queda, ela foi nessa semana, né, na verdade, de tempo, né? Sim. Porque as correções elas são feitas via preço, ou seja, o preço cai, busca as médias aqui embaixo e aí joga para cima. Ou se a lateralização ocorre, as médias vão subindo dia após dia. Então o mercado agora tem esse 118,295 como um ponto bem chave aqui
para esse movimento de consistência de lateralização para continuar o seu movimento de alta. E o movimento de alta é quase que unânime aqui dentro da Faria Lima, dentro do mercado financeiro, por causa da queda de juros. Sim. Então, por mais que a Bolsa tenha andado bastante essas últimas semanas, ainda há uma perspectiva de irmos buscar as máximas frente à queda da taxa de juros. Então, toda segunda-feira, né, essa segunda-feira nós tivemos a apresentação do Boletim Focus, que gera as principais expectativas do mercado frente aos indicadores, e vem cada vez mais a inflação arrefecendo, a cobrança da queda de juros também ocorrendo, e o dólar teve também um primeiro corte de expectativa de 5,20 para 5,17. Então, realmente, essa semana acaba em grandes volatilidades de dados econômicos americano, colocando o Brasil mais uma vez em evidência. E Gui, aproveitando que a gente falou de dólar aí, tem uma coisa bem legal para a gente falar. Quando a gente fala em dolarizar patrimônio, né, às vezes a pessoa não tem ideia, assim, que é possível dolarizar patrimônio com cripto também. Então, porque quando a gente olha para cripto, a gente pensa em muita volatilidade e tudo mais. Então, tem uma opção da gente dolarizar patrimônio com cripto, que é através de stablecoins, que, como o próprio nome já diz, são moedas estáveis. Elas seguem, né, por exemplo, o dólar, o euro, o ouro, enfim, ela segue a cotação de uma moeda estável. Então, você pode comprar, por exemplo, existe uma das stablecoins que tem no mercado, que é bem conhecida, é a USDC. Então, você pode comprar essa stablecoin, que ela acompanha, né, o preço do dólar, e você pode estar dolarizando seu patrimônio dessa maneira. Qual que é a vantagem de você comprar uma stablecoin? É que você consegue comprar qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, você consegue transferir com muita rapidez e também com baixo custo de transação. Então, acaba sendo muito mais interessante do que outras formas, às vezes, a gente compra dólar. Então, é uma opção aí de dolarizar patrimônio através de stablecoins. Teve venda de jogador utilizando stablecoin e tudo para outros times. Então, é uma opção aí para quem pretende dolarizar patrimônio. Sensacional, Flá. Ai, meu Deus, e fomos, hein? Eu estou tentando lembrar alguma expectativa adicional, mas no final das contas, Ibovespa continuou numa lateralização, nós temos um dólar que tentou ficar eufórico, mas teve uma alta muito tímida, então a gente acaba resumindo a semana numa congestão aqui no nosso mercado, muito semelhante ao que a Flávia contemplou no mercado cripto, né? Então, um cenário ainda de congestão que traz tecnicamente uma indefinição, mas quando a gente traz uma futurologia, pessoal, mediante aos dados econômicos, pelo menos aqui no nosso mercado, aparenta ser realmente algo muito importante, expectativas positivas, ou seja, quando a gente vê quedas no mercado, que é natural, surgem oportunidades para os investidores de prazos maiores. E o câmbio, que estava ali numa situação muito crítica, né? Putz, mudança de estrutura e tudo mais, não vemos ainda uma mudança estrutural para o câmbio. Sim, o dólar tende a se valorizar num prazo mais elevado com a política monetária, mas nesse curto espaço de tempo, o payroll foi um banho de água fria em cima dos comprados e pode gerar, sim, um dólar novamente a 4,70. Semana que vem, a gente contempla também toda a agenda, né, o que a gente pode esperar semana que vem, mas muito vai ser aqui no nosso mercado interno, inclusive pautado em reforma tributária. Isso é uma situação muito importante. A aprovação diminui os seus riscos, né, fica muito mais claro, principalmente para os investidores, e de olho no arcabouço, que essa semana, na verdade, ontem, foi postergada, né, para agosto. Então, é um cenário que a gente não gostou muito, eu particularmente vi com maus olhos, a gente já deveria ter esse arcabouço aprovado há muito tempo, foi postergado para agosto, e isso é uma situação que gera um desconforto. Mas nada que venha mudar o destino aí do otimismo da nossa Bolsa brasileira. Exatamente, disse tudo. E mercado cripto também, no momento, né, a gente vê o mercado aí de lateralização, mas para o futuro, só otimismo aí para o mercado. Então, pé no chão, vamos que vamos, diversifiquem a carteira de vocês, que é extremamente importante. A gente vai falar isso em todas as nossas lives, todos os nossos encontros aqui. Falando em live, pessoal, não deixe, ao subir essa live aqui, ficar disponível para vocês, deixar o seu joinha, sua caixinha de dinheiro, para saber que você está gostando desse conteúdo, deixar o seu comentário, caso haja alguma dúvida a respeito do mundo cripto, do dólar, das expectativas aqui da nossa bolsa ou de algum evento dessa semana. E lembrando, na palavra evento,
QR Code aí para você se cadastrar. Dia 25/7, nós podemos estar juntos de formato presencial ou online e com a expectativa da semana, do semestre, na verdade, como um todo. Flá, enorme prazer estar aqui com você novamente, viu? Bom ter você, Gui. Bom estar com você, não ter você. Estar com você. Semana que vem a gente está junto de novo, sexta-feira. Então, nos encontramos aqui com mais um resumo do mercado financeiro e do mercado cripto. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário aí que é importante para a gente e a gente vai tirar as dúvidas de vocês. Pessoal, muito obrigada. Ótimo final de semana para todo mundo. Gui, obrigada. Beijão, eu que agradeço. Sucesso, até a próxima semana. Fui!